Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre uma grande controvérsia histórica. Hitler sabia que tinha parte de sangue judeu? Assim que Hitler subiu ao poder na Alemanha em 1933, começou a implementar no país uma série de leis racistas que tinham por objetivo banir os judeus de todos os aspectos da vida pública alemã. Esse esforço alemão culminou em setembro de 1935 com as chamadas Leis de Nuremberg. De acordo com essas leis, os judeus estavam proibidos de se casarem ou de terem relações sexuais com alemães, com essas leis chegando ao ponto de retirar dos judeus a cidadania alemã, transformando-os em indivíduos apátridas e sem direitos civis. Em novembro de 1935, essas duas leis foram ampliadas e passaram a abranger povos de etnia cigana e também negros. Em 1938, praticamente já não havia na Alemanha nenhum médico, juiz, professor ou advogado judeu exercendo a sua profissão, com os judeus perdendo também o seu direito de posse, com contas bancárias, empresas e bens imóveis em nomes de judeus tendo sido confiscados pelo governo alemão. Naquela época, ser judeu na Alemanha era um crime punível com a perda de todos os seus direitos e bens, e tudo isso por culpa de um só homem, Adolf Hitler. Entender as origens de todo o antissemitismo de Hitler é um processo muito longo e complexo, mas, como habitual, poderão encontrar links aqui na descrição com leitura adicional sobre esse tema. Mas só para resumir, o fato é que Hitler culpava os judeus pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, jogando sobre eles a culpa pela grave crise social e econômica pela qual a Alemanha passou nos anos 20 e princípios dos anos 30. Naquela época, a sociedade alemã estava indignada com as duras condições impostas pelos vencedores da Grande Guerra, com muitos alemães procurando desesperadamente por uma solução radical capaz de resolver todos os seus graves e profundos problemas, com Hitler e o seu partido nazista apresentando-se como essa solução radical, manipulando as massas e orientando todo o ódio e todo o ressentimento alemão contra um inimigo em comum, os judeus. Ao fazerem isso, Hitler e os seus comparsas podiam sempre acusar outros grupos como os responsáveis pelos problemas alemães, ao mesmo tempo em que conseguiam carta branca para a imposição de medidas radicais, como as já referidas Leis de Nuremberg. Em 1942, após quase uma década de uma intensa campanha de desumanização, os judeus já não eram mais vistos pelos alemães como seres humanos. E foi nesse terrível contexto em que começou a ser implementada a chamada Solução Final para o Problema Judeu, que passaria para a história com o nome de o Holocausto. Uma campanha que envolveu toda a máquina governamental alemã da época para um só propósito: exterminar todos os judeus da Europa. De acordo com fontes históricas, entre 5 a 6 milhões de judeus morreram em gigantescos campos de concentração e de extermínio. Alguns eram enviados para campos especiais como os de Sobibor e Treblinka, campos onde não havia barracões com acomodações, já que o objetivo daquelas instalações era apenas o extermínio. Com outros enviados para grandes complexos de campos e subcampos, como o de Auschwitz-Birkenau, um complexo que no seu auge chegou a concentrar cerca de 50 subcampos, com centenas de fábricas alemãs explorando o trabalho escravo de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra e opositores do regime nazista até a exaustão e a morte. De acordo com fontes históricas e análises modernas de DNA, o grande impulsionador de todas essas barbaridades, Adolf Hitler, tinha uma parte de sangue judeu. Algumas fontes atestam que a avó paterna de Hitler, Maria Schickel-Gruber, engravidou enquanto trabalhava na casa de uma família judia na cidade de Graz. Com isso parecendo demonstrar que o pai de Hitler, Alois Hitler, apesar de ter sido registrado como filho de um alemão, era, na verdade, filho de um judeu.
Se o pai de Hitler era mesmo filho de um judeu, nunca saberemos com certeza, mas estudos genéticos feitos com 39 familiares de Hitler mostram que alguns elementos genéticos dessas pessoas são considerados raros na Europa Ocidental, mas muito comuns em povos do norte da África, com destaque para as tribos berberes do Marrocos, da Argélia, Líbia e também da Tunísia, com esses genes sendo também relativamente comuns em algumas linhagens judias, aparecendo em até 20% da população de judeus Askenazi e em até 30% da população de judeus sefarditas. Ou seja, os ancestrais de Hitler tiveram a sua origem no norte da África, onde provavelmente se misturaram com judeus locais. Isso é um fato científico comprovado, mas até que ponto Hitler sabia disso? No final dos anos 20, quando Hitler e o seu partido nazista começaram a ganhar mais notoriedade, opositores políticos descobriram que a avó paterna de Hitler tinha supostamente engravidado enquanto trabalhava em uma casa de uma família judia, lançando a partir disso diversos rumores de que Hitler era judeu, rumores com o objetivo de demonstrar o quão contraditório ele era, já que ao mesmo tempo em que atacava e acusava os judeus, ele próprio tinha uma parte de sangue judeu. Isso demonstra que Hitler sabia muito bem dos rumores, algo que provavelmente ele descobriu ainda criança em conversas familiares. Mas foi somente depois do fim da guerra que se levantou outro rumor, o de que Hitler tinha certeza de que tinha parte de sangue judeu, com esse rumor surgindo das memórias de Hans Frank, o governador-geral da Polônia ocupada, o homem que supervisionou pessoalmente a prisão, os trabalhos forçados e a execução de milhões de judeus poloneses. De acordo com as suas memórias, nos anos 30, Hitler lhe entregou a missão de fazer uma investigação genealógica para confirmar se a sua avó paterna, Maria Schicklgruber, tinha mesmo engravidado de um homem judeu enquanto trabalhava na sua casa da cidade de Graz. De acordo com Hans Frank, a investigação descobriu cartas escritas pela avó de Hitler chantageando a família judia, exigindo dinheiro em troca do seu silêncio sobre a paternidade do seu filho. No entanto, Hans Frank não divulgou essas cartas e diz nas suas memórias que essas cartas não provavam que o pai de Hitler era de fato filho daquele homem judeu. Além disso, não há qualquer evidência documental de que aquela família judia realmente existiu, a não ser a palavra de Hans Frank nas suas memórias. E de fato, de acordo com dados de censos realizados naquela região, não há registro de haver famílias judias em Graz na época em que a avó paterna de Hitler engravidou. O que significa que toda aquela alegação de que o avô de Hitler era um homem judeu pode ser falsa, indicando que a presença de genes norte-africanos e judeus no DNA de Hitler pode ter a sua origem em misturas ocorridas há muitos séculos. Portanto, resumindo, sabemos hoje, pela análise genética, que Hitler tinha ascendência judia e norte-africana, algo que, apesar de não ser comum, não é assim tão raro, com muitas pessoas hoje em dia podendo ter algum percentual de genes ligados a grupos judeus e norte-africanos ancestrais, herdados de relações intergrupos étnicos que podem ter ocorrido há centenas de anos. Mas a outra alegação, a de que ele sabia, permanece ainda por provar, com muitos historiadores alegando que ele sabia obviamente dos rumores, mas que não chegou a ter a certeza de nada. Seja como for, ter parte de sangue judeu não fez de Hitler um judeu. Os crimes cometidos por Hitler e os seus comparsas foram planejados e executados por nazistas, não apenas contra judeus, mas também contra milhões de pessoas pertencentes a outros povos e religiões, ou simplesmente porque pensavam e agiam de forma diferente.